Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. O mês de outubro é o mês em que nasceu o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que desempenhou uma tarefa de luz e consolo com a mensagem espírita. O tema do programa de hoje é Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. Para conversar conosco, convidamos Calvino Naves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Calvino. Olá, Larissa, amigos. Calvino, para iniciar o nosso bate-papo, uma pergunta elementar. Quem foi Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denisard Rivail? Allan Kardec foi um professor que nasceu na França, na cidade de Lyon, em 4 de outubro de 1804 e militou na área da educação durante mais de 30 anos. Ele foi educador na França e, nascido na cidade de Lyon, por volta de 1814, com 10 anos, foi enviado à cidade de Verdun, na Suíça, e lá foi aluno de Henri Pestalozzi, que tinha um colégio, que tinha uma escola modelo na cidade de Verdun, que se dedicava à educação de crianças para diversos países levavam crianças para esse local em Verdun, e lá o jovem Denisard Rivail foi educado, teve os seus primeiros passos na educação, depois voltando à cidade de Lyon, logo em seguida, com cerca de 19 anos, foi para Paris. Foi para Paris enviado por seus pais para completar seus estudos, para começar a sua vida educacional. Lá chegando em Paris, foi completar seus estudos em várias academias francesas. Por volta de seus 25 anos, inaugurou a primeira escola inspirada no trabalho de Pestalozzi, na cidade de Paris, então. E lá militou por alguns anos nessa tarefa de algumas turmas pequenas de alunos, licionando aritmética, licionando a língua francesa, licionando algumas coisas sobre ciência nessa pequena escola. Logo em seguida, casa-se com Amélie Baudet, 1832, sendo ela 9 anos mais velha do que ele naquela oportunidade. E os dois, então, um casal jovem na cidade de Paris, trabalhava por seus ideais de educação, ideais de um mundo novo, com as ideias trazidas de Verdun, ela também professora na cidade de Paris. Então, batalhavam, vamos dizer assim, pela vida, né? Constituir o seu lar, constituir a sua vida em comum, e assim militaram por cerca de 30 anos nessa área da educação. Ele também tinha pequenos negócios de contabilidade, onde, para o seu sustento, realizava essas tarefas para algumas empresas, para algumas pequenas firmas, fazia as contas, né? Os trabalhos contábeis daquelas firmas, e assim angariar algum dinheiro para sobreviver. Mas, logo em seguida, começa a publicar livros sobre a educação na França, sobre algum processo novo de abertura da educação, que era muito fechada em termos pedagógicos, com as ideias libertárias de Pestalozzi. Essa nova educação proposta por Verdun, por esse trabalho da Escola Pestalozzi, foi então iniciada por ele, Amélie Baudet, na cidade de Paris. Até nós podemos dizer que foi a primeira fase de sua vida, vamos dizer assim, dentro dos biógrafos, né? Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen publicou um livro chamado Allan Kardec, na década de 1990, citando essas, vamos dizer, as duas fases da vida de Hippolyte Léon Denisard Rivail, assim, com o pseudônimo de Allan Kardec, as duas fases de sua vida. A primeira fase, nessa área de educação, militando na cidade de Paris, basicamente, e a segunda fase, quando ele, então, conhece os fenômenos das mesas girantes, e como não existia ainda essa denominação espiritismo, ele
se conectava, se comunicava com vários magnetistas daquela época, por volta de 1853, 54, e aí a segunda fase da vida dele, vamos dizer, foi a fase da produção espírita propriamente dita, que ele também não tinha conhecimento que abraçaria essa tarefa. Ele dedicou praticamente o segundo período de sua vida, a partir de 1853, integralmente ao estudo, à divulgação e à compilação, à codificação de vários livros sobre esse tema. O tema dos espíritos, ou a doutrina dos espíritos. Calvino, essa formação acadêmica dele e a própria formação básica diferenciada no Colégio de Verdun, fez alguma coisa, acrescentou algo para que ele depois entrasse no trabalho espírita? Perfeitamente. Na escola de Verdun, aprendeu Kardec, o jovem Hipólito Leon Denis Rivel, aprendeu na escola de Verdun várias coisas que seriam importantes para ele no futuro da codificação espírita, como o método de estudo, o rigor nas pesquisas, o desenvolvimento da síntese, do processo de síntese dos conhecimentos, ou seja, na escola de Verdun, vamos dizer que ela aprendeu a vivência da filosofia universal, a pesquisa científica, interpretar a filosofia universal, que na escola de Pestalozzi era uma escola integral, vamos dizer assim, com ensino integral, não só na área de ciência, ou de línguas, ou de filosofias, mas o método pestalozziano foi muito importante para ele solidificar os seus conhecimentos e também na pesquisa em seguida que faria sobre os fenômenos das mesas girantes. Calvino, você falou da segunda fase da vida de Kardec. Eu gostaria que no próximo bloco a gente iniciasse já entrando nesse assunto. Como é que Kardec manteve inicialmente a relação com os espíritos? Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. Perfeito. O Espiritismo veio trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre uma personalidade muito importante para a doutrina espírita, Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. Calvino, no último bloco nós iríamos iniciar o assunto que fala sobre a segunda fase da vida de Kardec, que é a vida dedicada ao Espiritismo. Como é que ele tomou conhecimento das manifestações dos espíritos, ou seja, dos seres inteligentes que povoam os universos? Muito bem, conforme nós estávamos dizendo no primeiro bloco, Kardec, ou o jovem Hipólito Leon Denis Rivel, ele teve uma preparação muito austera, não só na cidade de Verdun, mas também quando voltou a Paris, ele frequentou diversos institutos na cidade, buscando a sua preparação para a solidificação de seus conhecimentos, que, como nós sabemos, espíritos de escola trazem das vidas passadas várias ideias inatas, como ele e outros personagens da história. Então, para ele era muito fácil
se integrar nesse conhecimento universal que ele já tinha em si. Porém, instalado em Paris, frequentou várias escolas, várias academias importantes da cidade e também de Lyon, né, que ele morou em Lyon. E assim, ele foi se preparando para assumir essa nova fase. Então, estando em Paris, exercendo sua atividade profissional, veio a conhecer o senhor Fortier, que era um magnetista, um estudioso do magnetismo, que realizava em sua casa algumas sessões para experiências sobre o magnetismo. Por quê? Na França, a partir da década de 1850, por aí, houve uma grande notícia sobre fenômenos magnéticos que ocorriam na Inglaterra, que ocorriam nos Estados Unidos, que ocorriam em Bélgica, em vários locais da Europa, Alemanha. E essas experiências magnéticas que estavam sendo feitas em algumas regiões de Paris, Kardec, pelo seu conhecimento com vários estudiosos na cidade, veio a conhecer o casal Fortier, o senhor Fortier, e foi convidado, então, nessa data, por volta de 1854, veio a participar dessas reuniões. E numa delas houve uma comunicação de um espírito que dizia para o jovem Hipólito Leon Denis Rivel que a ele cabia uma tarefa dentro desse processo das mesas girantes, do processo do surgimento desses fenômenos, então que ele passasse a estudar, que passasse a organizar estudos metódicos, sistemáticos sobre esse assunto. Então Kardec passou a frequentar, não só a frequentar essas reuniões, como passou também a estudar e instalar a sua própria reunião, onde se manifestavam espíritos, onde ele passou a ter uma série de informações para o próprio segmento dele dentro dessa área, do estudo dessa nova revelação, ou dessa nova ordem de fenômenos que surgia no mundo inteiro, mas não existia ainda uma organização, uma sistematização para que as pessoas pudessem até interpretar e conduzir-se dentro desses fenômenos. Assim, o Hipólito Leon Denis Rivel, orientado pelos espíritos, organizou essa primeira obra, chamada O Livro dos Espíritos. Calvino, antes de você entrar no Livro dos Espíritos, com certeza Allan Kardec enfrentou dificuldades na época para legitimar as teorias acerca dessa nova doutrina. Por que existia resistência ao espiritismo? Perfeitamente. Aquela época na Europa, existia após a Revolução Francesa, em 1789, ou seja, as décadas seguintes que houveram na Europa, foram décadas de muito negativismo, muita descrença, principalmente nas instituições religiosas. Ou seja, as instituições religiosas estavam já muito decaídas, muito esgotadas de tantos séculos de negritude, vamos dizer assim, de escuridão devido ao processo da Inquisição, do Santo Ofício que existia em toda a Europa, até também em outros países da América do Sul, em outros locais existia essa Inquisição. Então, a religião, o processo religioso estava muito esgotado. Então, com o surgimento de novas ideias, de novos fenômenos, e a Igreja Católica, basicamente, se colocava contra outras ideias filosóficas que surgiam, não só no campo como vamos dizer assim, no campo dos fenômenos magnéticos, mas também no fenômeno das curas, né? Existia uma classe de pesquisadores liderada por Mesmer, por Hahnemann e outros magnetistas que se dedicavam às curas através do magnetismo. Então, todas essas ideias novas que surgiram, inclusive as novas ideias de Charles Darwin quanto à evolução do ser, a evolução da criatura humana, veio a abalar então, essas bases até então existentes. E com as ideias que surgiram dos espíritos, com essas comunicações e formuladas em obras, a própria Igreja Católica começou a se colocar contra, mesmo na França, contra a publicação, contra a expansão dessas ideias. Então, os filósofos católicos da época redarguiam
respondiam, inclusive agrediam essas ideias. O Allan Kardec, já com esse nome, né, por volta de 1859, publica um livro, uma pequena obra chamada O que é o Espiritismo, justamente para explicar à comunidade religiosa quais as ideias que tinham sobre a doutrina espírita, quais os verdadeiros ideais da doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos provocou uma grande celeuma entre esses eclesiásticos da época, religiosos, se colocaram contra. E a propósito do dia de hoje, mais ou menos cerca de 142 anos atrás, em Barcelona, tivemos então uma condenação oficial dessa doutrina que surgia, que foi o chamado Auto Fé de Barcelona, acontecido no dia 9 de outubro de 1861. Por quê? Essa história está contada em livros. Quando foi lançado o livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, esse livro foi vendido para vários locais da Europa, inclusive para um livreiro, um editor chamado Maurice Lachatre, que tinha em Barcelona a sua livraria. E em Barcelona, ele pretendia divulgar essas obras espíritas na cidade e encomendou esses livros da França. A madame, a senhora Allan Kardec, a senhora Amélie Baudet, enviou ao senhor Maurice Lachatre essas obras. Mas chegando na alfândega de Barcelona, houve um processo difícil para essas obras serem tiradas da aduana para passar aos seus donos. E essas obras foram questionadas ali por alguém da alfândega e levaram esse livro ao bispo da cidade, que então passou a ler essas obras e julgou-as inidôneas para serem divulgadas ali na cidade. Não só na cidade, mas condenou essa obra como se tivéssemos na idade medieval, condenando através daquele índice proibitório, proibidos, né? Embora não existisse mais essa expressão, mas foi condenado oficialmente e instalado um processo contra a publicação dessas obras, de maneira que elas foram queimadas num grande monte, numa grande montanha de livros, nessa cidade de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. E com isso, essas obras espíritas, por causa dessa queima, desse auto-fé, foi realmente um processo de divulgação da obra a partir dessa queima, que muitas pessoas, não só da cidade, como de outros locais, passaram a se interessarem em ler essas obras, saber o que era tão condenado, o que era tão pernicioso nessas obras. Então, Calvino, sobre essas obras, a gente quer falar no próximo bloco, porque nós já vamos entrar no assunto delas. Muito bem. Nós precisamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o último bloco do programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre Allan Kardec e a codificação do Espiritismo.
Calvino, Kardec propagou a doutrina espírita na Europa e além de suas fronteiras. Como ele divulgou o espiritismo? Muito bem. A doutrina espírita surgiu na França com as suas obras, com seus instrumentos de divulgação, por volta de 1857. Em 1858, em abril de 1858, sai o primeiro número da Revista Espírita na França e também enviada para outros locais. Qual o objetivo dessa revista? Exatamente a discussão sobre os temas da doutrina espírita, mensalmente, uma revista mensal, e também para a divulgação das ideias sobre o crescimento dessa doutrina, sobre também como resolver as questões mais importantes para a criatura humana, que na época eram pouco discutidas, como o destino do ser, como as razões dos sofrimentos humanos, como, por exemplo, a educação dos filhos. Eram questões abordadas na Revista Espírita e também, além dessa publicação, existiam também as reuniões da Sociedade Parisiense dos Espíritas, que era regular e semanal. Então instalou-se uma reunião semanal para aqueles adeptos, as pessoas curiosas no Espiritismo, pudessem frequentar uma reunião. Então, além da revista, existiam a venda de livros, a livraria, na própria instituição, e as reuniões semanais. E as viagens. Além disso, com essa grande procura das pessoas pela doutrina espírita, então, Allan Kardec e seus cooperadores iniciam, então, as viagens. A partir de 1861, faz a primeira viagem pelo interior da França. Naquela época, as dificuldades de transporte, às vezes, no hemisfério norte, é muito frio, os locais eram muito difíceis de ser percorridos, então iam a cavalo, iam a carruagens, até em locais tinham estradas de ferro, também iam de trem. Então, por mais de 20 cidades da França, percorreram nos anos de 1861 até 1865, fizeram até além de 1867, fizeram inúmeras viagens, divulgando pela França, não só pela França, Bélgica ao lado, Alemanha e também, posteriormente, na Inglaterra, várias viagens realizadas para divulgar essa doutrina espírita e também angariar novos adeptos para esse próprio crescimento. Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o pedagogo de Lyon, na França, foi educador, escritor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, foi tarefeiro incansável na obra da codificação espírita. 5 obras basilares do Espiritismo foram carinhosamente compiladas por Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, além do profundo trabalho realizado com o desenvolvimento da Revista Espírita e outras obras complementares. Sempre analítico e racional, Kardec foi denominado por Flammarion de o bom senso encarnado. Da Falange de Jesus, contou também com a colaboração de muitos tarefeiros na complementação e continuação de seu trabalho, os quais se destacam Rustem, encarregado do trabalho da fé, Leon Denis, no campo filosófico, Gabriel Delany, missionário da estrada científica, e Camille Flammarion, descortinando os céus para mostrar-nos a pluralidade dos mundos habitados. Preocupado com a educação integral do ser, o pedagogo lionês assevera: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Através das mãos incansáveis de Kardec, a doutrina espírita teve suas bases formuladas, que se desdobram em tantas outras obras consoladoras, revivendo o cristianismo em sua essência. Calvino, para finalizar, já que nós começamos a falar das obras compiladas por Kardec, quais são elas e existe uma ordem recomendada para se estudar essas obras básicas? O que esses livros podem acrescentar na vida de quem os estuda sistematicamente? Muito bem. Na obra O Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861 pela livraria e por Kardec,
Allan Kardec coloca no final do capítulo do método sobre como deveria alguém interessado em conhecer o Espiritismo deveria se proceder. Então ele indica, naquela oportunidade de 1861, obras como O que é o Espiritismo, para responder algumas questões básicas, elementares sobre a nova doutrina. Em seguida, aconselha a leitura do Livro dos Espíritos, que contém toda a filosofia, toda a argumentação filosófica, racional sobre a nova doutrina espírita. Em seguida, o Livro dos Médiuns, que tinha sido, naquela época, em 1861, editado. E depois indica também a Revista Espírita. Porém, a partir desse momento, de 1861, continuam os estudos, as publicações da Revista Espírita, e nasce então o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que agora está completando 150 anos, 1864. E em seguida, aconselha-se também a leitura e o estudo do livro O Céu e o Inferno, que contém também, em 1865, as ideias da doutrina espírita sobre a teoria dos anjos, a evolução do espírito e também a questão da condenação eterna, das punições. Então o livro Céu e Inferno contém também casos de comunicações. Casos de comunicações já existentes na Revista Espírita, em vários locais, sobre espíritos que se comunicam, espíritos desencarnados que se comunicam, dizendo qual a sua situação no plano espiritual. E logo em seguida vem o livro A Gênese, em 1868, contendo várias questões sobre os milagres que Jesus operou. Hoje sabemos que não é milagre, né? Mas também estudos profundos sobre a questão do magnetismo, a questão do perispírito, no livro A Gênese. E logo em seguida é publicado o livro Obras Póstumas, não por Kardec, já tinha desencarnado, mas sim pela editora espírita, capitaneada por Madame Baudet e Ley-Marie e Marina, né, que são os administradores nessa oportunidade dessa revista espírita. Então, assim, Kardec resume quais são os passos mais importantes para quem deseja conhecer o Espiritismo. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com e participe também dos cursos básicos de Espiritismo. Entrando no site conheçaespiritismo.com.br, você pode obter mais informações sobre centros espíritas próximos à sua casa. Agradecemos a presença do Calvino conosco e ficamos aqui com mais o programa Espiritismo em Ação. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.